Seja bem-vindo ao Papo de Fé com Esther. E o tema do vídeo de hoje é Bem-vindo Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo? Lendo o livro de Atos, nós podemos conhecer um pouquinho mais sobre essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 6 e 7, diz assim: Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a você saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Existe uma diferença entre aquilo que nós queremos e aquilo que nós precisamos no momento. O que os discípulos queriam, o que o povo daquela época queria, era que o reino, que o governo fosse devolvido ao povo de Israel. Porque naquela época quem governava o povo de Israel eram os romanos. E eles queriam que o reino, que o governo fosse devolvido ao povo de Israel. Era isso que eles queriam. E eles acreditavam que Jesus seria essa pessoa que iria devolver o reino, que Jesus iria os libertar, devolver o reino e seria o líder deles, falando politicamente mesmo. Era isso que eles esperavam, era isso que eles queriam. Mas era isso mesmo que eles precisavam naquele momento? Lendo lá o versículo 8 e 9, diz assim: Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Como eu havia dito, o que os discípulos queriam era que o reino fosse devolvido ao povo de Israel. Eles queriam o governo de volta, mas não era isso que eles precisavam naquele momento. Jesus, ele havia morrido, ele havia ressuscitado e ele estava prestes a subir aos céus, ele iria voltar para o Pai. Então, naquele momento, o que os discípulos precisavam não era que o reino fosse devolvido. O que eles precisavam naquele momento era do Espírito Santo. Antes de Jesus subir aos céus, ele disse: Eu voltarei para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu deixarei alguém aqui com vocês, um amigo muito querido, um auxiliador, um consolador, que é o Espírito Santo. Eu subirei aos céus, eu voltarei para o Pai, mas vocês não estarão sozinhos. Eu deixarei aqui com vocês um amigo muito querido. E eu trouxe aqui 5 características para nós podermos conhecer um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. E a primeira característica é que ele é um auxiliador, ele é um consolador. Lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 26, diz assim: Mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Em algumas traduções estará escrito auxiliador e em outras traduções estará escrito consolador. Mas o que eu quero trazer para vocês é que Jesus não nos deixou sozinhos em momento algum. Ele disse: Eu vou subir aos céus, mas eu deixarei alguém aqui com vocês, que vai consolar vocês, que vai auxiliar com vocês, que estará com vocês todos os dias e que vai lembrar a vocês aquilo que eu fiz e vai falar com vocês aquilo que eu ainda posso fazer. Ele estará com vocês. Eu vou subir aos céus, mas vocês não estarão sozinhos em momento algum. Eu deixarei um auxiliador aqui com vocês, alguém que estará com vocês todos os dias. E a segunda característica é que o Espírito Santo, ele é um conselheiro, ele é um guia. E lá no livro de João, no capítulo 16, no versículo 13, diz assim: Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Olha só que interessante as palavras-chave, né? O Espírito da verdade. Então, ele vai nos guiar na verdade, ele não falará por si. Ele falará então por quem, já que ele não fala por si? Ele fala por Jesus. Ele vai dizer tudo aquilo que ele ouviu de Jesus, que ele ouviu de Deus. Então, ele é aquele que nos guia.
que nos ensina, que segura na nossa mão e nos mostra o caminho. Ele vai nos falar aquilo que vai acontecer. Nós somos guiados o tempo todo. A terceira característica é que o Espírito Santo ele é um doador de poder. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Para que nós precisamos de poder? Tem certas coisas que sozinhos nós não conseguimos fazer. A nossa força ela tem um limite, o nosso corpo tem um limite. Nós chegamos num certo ponto que nós ficamos cansados, nós ficamos desanimados, nós ficamos doentes, porque o nosso corpo ele tem uma limitação. Então nós precisamos de poder, de algo que não vem de nós. Nós precisamos de poder, nós precisamos que o nosso corpo ele seja restaurado, que a nossa saúde seja restaurada, que a nossa energia, que o nosso ânimo ele seja restaurado. Nós precisamos de poder para cumprir a missão que Jesus nos deixou aqui na Terra, que é ir pelo mundo e levar o Evangelho a todas as pessoas. Nós precisamos de poder, de força. Nós precisamos de poder para lutar contra Satanás. Porque a função do diabo é matar, roubar e destruir. Em todo momento ele tenta destruir a nossa vida, destruir a nossa família. E nós precisamos de ter poder para lutar contra Satanás, para lutar e vencer o inimigo. Nós precisamos de poder para orar e levar a cura até as pessoas. Nós precisamos de poder para libertar as pessoas. Então nós precisamos de poder. E esse poder, ele não vem de nós. Esse poder, ele vem de Deus e é através do Espírito Santo. A quarta característica que eu quero deixar aqui para vocês é que ele é transformador. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23, diz assim: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos achegamos até Jesus, nós chegamos a Jesus do jeito que nós estamos, mas nós somos transformados. E essa transformação, ela não é algo forçado, ela é algo tão leve, tão sobrenatural, porque ela vem do Espírito Santo. O nosso caráter, no passar dos dias, através da busca constante, pelo Espírito Santo, nosso caráter, ele é moldado, ele é melhorado, porque o nosso caráter, ele precisa ser parecido com o caráter de Jesus. Olha só que características interessantes, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Essas características são as características de Jesus e nós precisamos ser aperfeiçoados para que nós possamos ficar parecidos com Jesus. Então o Espírito Santo é aquele que nos transforma. E a quinta característica é que ele é um intercessor. Lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Existem momentos na nossa vida em que nós ficamos muito fracos, muito fracos. E às vezes nós não conseguimos nem orar. Sabe aquele momento que você ajoelha e você só chora e você não consegue orar porque você não tem força para orar? Você está tão destruído que você não tem força nem para orar? Então, quem ora por nós é o Espírito Santo. É Ele quem intercede por nós com gemidos que não tem como explicar. Tem momentos nas nossas vidas que nós passamos por momentos de fraqueza mesmo. Porque a vida ela não é tão simples assim, Nós aceitamos Jesus e tudo fica bem. Não, não é bem assim. Existem muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia e que podem nos trazer tristeza, podem nos trazer frustrações. E é o Espírito Santo que intercede por nós nesses momentos de fraquezas. Porque, como eu disse, nós não estamos sozinhos em momento nenhum.
O Espírito Santo está conosco, ele nos auxilia, ele é o nosso consolador, ele nos guia, ele nos orienta, ele nos mostra o caminho, ele nos ensina, ele está conosco o tempo todo. Ele é aquele que nos dá poder, é aquele que nos restaura, ele é aquele que transforma o nosso caráter para que nós possamos ser parecidos com Jesus, ele é aquele que intercede por nós. Então, nós não estamos sozinhos em momento nenhum. Então, eu quero te convidar a tirar um tempo no seu dia a dia para conhecer o Espírito Santo, a dizer bom dia Jesus, bom dia Deus, bom dia querido Espírito Santo, e convidar ele para estar presente no seu dia a dia, e falar com ele todos os dias e falar, olha, eu não estou conseguindo, me ajuda. Espírito Santo, eu estou confusa, eu li essa parte da Bíblia e não entendi, traz luz para o meu entendimento. Conversa com ele, sabe por quê? Porque você não está sozinho, ele está com você. Jesus deixou um amigo tão lindo, tão importante para estar conosco no nosso dia a dia, que é o Espírito Santo. Então não perca a oportunidade de o conhecer melhor. Ele está aí com você, do seu ladinho. Conversa com ele, ele vai te escutar. Ele está aí para te ajudar. E para finalizar, lá no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 10 e 11, diz assim, olha, eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para os céus voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui é uma promessa. Jesus, ele subiu aos céus, mas ele voltará. Quando que Jesus vai voltar? Quando a nossa missão aqui na terra for cumprida. Porque quando Jesus subiu aos céus, ele disse para nós, deixou um mandamento, né? Ide por todo mundo e levai o evangelho a todas as pessoas. Quando essa missão for cumprida, quando todas as pessoas forem alcançadas, quando o evangelho chegar a todas as pessoas e as pessoas tiverem a oportunidade de conhecer Jesus, de aceitar Jesus, é a oportunidade da salvação chegar até as pessoas. Quando isso acontecer, Jesus voltará. Ele voltará para nos buscar.